Ele não era humano, não tinha alma, e ainda assim, eu seria capaz de queimar o mundo por ele. Uma história de dark romance. Aviso ao leitor. Esta história contém elementos de dark romance intenso, poder assimétrico, desprezo como forma de atração, perigo físico real, e a contradição profunda e perturbadora entre o que a razão ordena e o que o instinto exige. Não é uma história sobre amor saudável. É uma história sobre o amor instintivo, que raramente é saudável, mas verdadeiro, e que frequentemente nos encontra exatamente onde menos queremos ser encontrados, no lugar mais escuro, mais contraditório, mais perigosamente honesto de nós mesmos. Se você continua lendo, continue de olhos abertos. Assim como a protagonista, que sabia o que estava fazendo, sabia que estava errado, e foi assim mesmo. A mulher que catalogava monstros. Passei anos estudando criaturas que deveriam aterrorizar. Nunca imaginei que o terror seria o que me faria sentir mais viva. Lara Voss, especialista em distância. Lara Voss tinha 27 anos e uma teoria sobre si mesma que havia levado muito tempo para formular e que considerava, com algum orgulho intelectual, extraordinariamente precisa. Ela havia sido construída para a distância. Não a distância geográfica. Embora também dominasse isso, tendo vivido em 6 países antes dos 25, falando 4 línguas com fluência e 2 com competência funcional suficiente para conduzir pesquisa de campo. A distância que ela cultivava era outra. Aquela que se instala entre uma pessoa e o mundo quando essa pessoa aprende, cedo demais e de forma suficientemente definitiva, que o mundo não é cuidadoso com o que você lhe entrega de mais delicado. Tinha cabelos castanhos que raramente saíam do coque, óculos de armação fina usados mais como escudo do que por necessidade real, e um jeito de se mover pelos espaços que todos ao redor dela descreviam, de alguma forma ou outra, como contido. Como se soubesse exatamente quanto de si mesma era seguro liberar em cada ambiente e nunca liberasse 1 milímetro a mais. Pesquisadora de folclore e mitologia antiga na Universidade de Viena, havia publicado 5 artigos revisados por pares antes dos 27. 3 sobre entidades pré-cristãs dos Balcãs e sua função social em comunidades medievais. 1 sobre a psicologia coletiva do medo em aldeias isoladas do período carolíngio. E 1, o mais citado, o que lhe rendera mais convites para conferências e mais e-mails hostis de colegas que claramente não sabiam o que fazer com o argumento sobre a função erótica do monstro no imaginário feminino medieval. Esse último ela havia escrito às 3 da manhã, depois de 2 copos de vinho tinto e uma honestidade que só emerge quando ninguém está assistindo. O argumento central, o monstro na literatura e iconografia feminina medieval, não era simplesmente o perigo a ser evitado. Era frequentemente o único espaço onde a mulher medieval podia projetar um desejo que não cabia nas categorias sancionadas pela sociedade, o desejo de ser vista, de importar, de provocar uma reação que fosse visceral e total em vez de administrada e conveniente. O monstro desejava de volta sem pedir permissão. E isso, argumentava Lara com a frieza clínica de quem está descrevendo algo sobre outras pessoas, era precisamente o que tornava o monstro irresistível no imaginário feminino. Ela havia submetido o artigo sem reler. Na manhã seguinte, com a sobriedade reinstalada, ficara 3 horas com o cursor sobre o botão de retirada, antes de decidir deixar publicado. 3 anos depois, era o mais citado da sua carreira. O que ela nunca incluiu no artigo, o que nunca incluiria em nada que fosse para consumo de outras pessoas, era a origem pessoal do argumento. Tomás. 2 anos de um relacionamento que havia parecido real até o dia em que ela chegara ao apartamento dele sem avisar e encontrara outra pessoa no lugar dela. Não houvera cena. Não houvera drama suficiente para justificar a dimensão do dano. Ele simplesmente a olhara com aquela expressão específica de alívio, de quem foi pego antes de ter que fazer algo difícil, e dissera que talvez fosse melhor assim. O pior não foi a traição. O pior foi a ordinariedade. A absoluta ausência de grandeza, de uma mentira bem construída, de qualquer coisa que sugerisse que o que havia entre eles havia merecido esforço para ser destruído. Desde então, Lara havia construído sua vida com a precisão de quem projeta um sistema à prova de falhas. Apartamento com uma única planta, porque plantas não traem, mas também não esperam nada de você. Rotina inflexível que começava às 6
e nunca incluía surpresas. Amizades mantidas em temperatura estável, baseadas em interesses compartilhados em vez de vulnerabilidade. E os monstros? Sempre os monstros. Ela os pesquisava porque acreditava, genuinamente, ou ao menos convencia-se disso, que o perigo catalogado é o único perigo tolerável. Nomear a fera é domesticá-la. Descrevê-la em termos acadêmicos, situá-la em contexto histórico, analisar sua função psicossocial, tudo isso criava entre ela e o objeto de estudo uma distância que ela chamava de segurança. Ela não sabia, ainda, que estava prestes a encontrar uma fera, que ria, se soubesse rir, da própria ideia de ser domesticada. E que não apenas recusaria a distância que ela construíra como proteção, mas que usaria essa distância como instrumento de algo completamente diferente. Que usaria o desprezo como uma forma de gravidade. A proposta, e o que não foi dito. O e-mail chegou numa terça-feira de setembro, quando Viena estava na temperatura perfeita para ficar em casa com chá e um manuscrito do século XIV. Era do Dr. Emmerich Brand, diretor do Instituto de Arqueologia e Patrimônio Cultural, e tinha o tom excessivamente casual de quem está prestes a pedir algo que sabe ser complicado. A proposta: viajar à região dos Cárpatos romenos, especificamente a uma aldeia chamada Varful Negru, no distrito de Bistria-Nassau, para catalogar uma coleção de manuscritos recém-descobertos, num mosteiro abandonado na montanha adjacente. Os documentos datavam do século XII ao XIV e descreviam, segundo análise preliminar, rituais de invocação e contenção de entidades pré-cristãs da tradição valaquiana. O tipo exato de material que era a especialidade de Lara. Ela respondeu em 2 minutos. O que o e-mail não mencionava, porque Brand genuinamente não sabia, era o contexto real da descoberta. Os manuscritos não tinham sido encontrados por arqueólogos ou pesquisadores. Tinham sido encontrados espalhados pelo chão de uma câmara por um pastor que entrara no edifício em busca de uma ovelha desaparecida e saíra correndo sem a ovelha, sem os documentos, e com uma expressão que sua mulher descreveria para qualquer um que quisesse ouvir como a cara de quem viu o que existe do lado de dentro do mundo. A ovelha nunca foi encontrada. O mosteiro não havia sido simplesmente abandonado. Havia sido selado com 900 anos de trabalho monástico cuidadoso. 7 camadas de símbolos entalhados em pedra calcária por monges que dedicaram décadas de suas vidas ao ritual, e morreram, a maioria deles, sem ver seu término. O selo tinha resistido ao tempo, à umidade, à neve dos invernos cárpatos, e a algo que os aldeões descreviam em sussurros como o peso do que está dentro tentando sair. Havia-se passado 3 semanas antes do e-mail de Brand. Lara chegou a Varful Negru 15 dias depois, completamente ignorante de tudo isso, e com o coração acelerado da excitação acadêmica de quem está prestes a tocar em material do século XII. Varful Negru, e a mulher que sabia. A aldeia era o tipo de lugar que parece ter desistido do futuro sem ter, exatamente, desistido do presente. Casas de pedra com telhados escuros, jardins ainda cuidados mas sem entusiasmo, uma praça central com uma fonte seca que ninguém havia se dado ao trabalho de consertar. E velhos, apenas velhos visíveis, como se a aldeia houvesse concordado coletivamente em parar de produzir gerações novas em algum ponto não muito distante no passado. Ninguém olhou para Lara quando ela estacionou. Não o olhar disfarçado de quem está curiosa, mas pretende não demonstrar. O não olhar deliberado de quem decidiu que não olhar é mais seguro. A proprietária da pousada, Marta Ionescu, era uma mulher de uns 60 anos com cabelos brancos e olhos que registravam tudo de uma vez, sem fazer disso um espetáculo. Recebeu Lara na porta com um nó de seco e a conduziu ao quarto sem formalidades. Simples, limpo, janela com vista para a praça e, além dela, para a montanha. A montanha dominava a vista de uma forma que Lara só percebeu completamente quando ficou sozinha. Não era questão de tamanho, havia montanhas maiores. Era questão de presença. De como ela se impunha ao campo visual, de uma forma que tornava todo o resto da paisagem secundário, como personagens coadjuvantes organizados ao redor de uma presença central. No alto, visível através da névoa baixa de outubro, havia a silhueta de pedra escura do mosteiro. Lara ficou olhando por mais tempo do que havia planejado. O jantar foi servido em silêncio.
Lara tentou conversa. O mosteiro fica na montanha. Você sabe como é o caminho. Marta parou com a colher de sopas na mão e olhou para ela com uma expressão que Lara levaria dias para identificar corretamente. Todo mundo sabe, disse Marta. Ninguém sobe. Por quê? Uma pausa longa. Do tipo que pesa a pergunta antes de pesar a resposta. Porque não tem nada lá em cima que valha o que a subida custa, disse Marta. E voltou a comer. Era uma não-resposta cuidadosamente construída, e Lara a reconheceu como tal. Anotou mentalmente, superstição local, comum em regiões isoladas. Investigar contexto histórico. O que ela não anotou, porque não tinha ainda categoria para isso, foi o detalhe que percebeu enquanto se levantava da mesa. Marta estava olhando para a janela, para a montanha. Com uma expressão que Lara demoraria semanas para nomear corretamente, não era medo. Era a face de quem passou pelo medo e chegou ao outro lado, no território onde o medo perde poder porque a coisa temida já aconteceu, ou é inevitável, ou as duas coisas juntas. Era a face de quem sabe. Naquela noite, Lara ouviu Marta fechar as venezianas do corredor com uma firmeza que parecia ritual. Fechar aquela janela específica, para aquela direção específica, era algo que se fazia todos os dias, independentemente do clima. Lara dormiu com a própria janela aberta, voltada para a montanha. Não foi coincidência. Foi a primeira de muitas escolhas que ela faria sabendo, em alguma camada mais profunda do que admitia conscientemente, que estava escolhendo. O mosteiro e o que havia dentro dele. Ela subiu sozinha na manhã seguinte. Com câmera, cadernos, luvas de manuseio e o entusiasmo contido de quem passou anos estudando um tipo de material e está prestes a tocá-lo pela primeira vez. O caminho era uma trilha de pedra úmida que subia em zigue-zague e desaparecia periodicamente sob camadas de folhas decompostas. Os pássaros cantavam até certa altitude. Depois paravam. Não gradualmente, de um momento para o outro, como alguém cortando o volume. Lara parou. Ficou ouvindo o silêncio. Depois continuou. O mosteiro surgiu da névoa como algo que sempre havia estado ali, mas que só se revelava para quem chegasse de um ângulo específico, no momento específico em que a névoa cedesse o suficiente. Muros de pedra negra de musgo, uma torre inclinada levemente para o leste de uma forma que perturbava a visão, sem que fosse possível identificar exatamente por quê. Uma geometria que estava quase certa. E o quase era infinitamente mais inquietante do que estaria o erro declarado. A porta principal estava aberta, não arrombada, não deteriorada. Aberta como alguém a havia deixado ao sair sem se dar ao trabalho de fechar, como quem sabe que a fechadura não vai mais importar. Lara entrou. O interior tinha o estado de conservação improvável de lugares onde algo que não tem corpo, que não deteriora como os corpos deterioram, havia permanecido. Os afrescos nas paredes estavam escurecidos pelo tempo, mais legíveis. E Lara parou diante deles com a respiração suspensa. Conhecia algumas das figuras. Entidades descritas em textos apócrifos que havia estudado. Mas a maioria era anterior às tradições que ela conhecia, formas de uma época onde as categorias de sagrado e profano, benigno e maléfico, ainda não haviam sido inventadas. Havia uma figura recorrente em quase todos os afrescos. Alta, de proporções apenas superficialmente humanas, sempre no centro com formas menores ao redor, não em adoração, exatamente. Mas como a organização natural de coisas que gravitam ao redor de uma massa maior. A figura tinha o rosto representado como superfície lisa e escura, como espelho sem reflexo. Sem expressão, porque expressão era uma categoria que não se aplicava. Lara fotografou tudo. Com mãos estáveis e coração acelerado de excitação, que ela identificou como puramente acadêmica. Depois encontrou a câmara. Porta de pedra no fundo de um corredor escuro, emoldurada por entalhes densos, símbolos sobrepostos em camadas, alguns tão antigos que o próprio fundo da pedra parecia ter sido moldado ao redor deles. Uma porta projetada para ser a última barreira de algo. A pedra estava fria ao toque, muito mais fria do que a temperatura ambiente justificaria, e havia nela uma vibração abaixo do limiar auditivo que ela sentiu nos dentes e na base da coluna. A porta cedeu ao primeiro empurrão.
A câmara era circular, com o teto aberto numa fissura estreita, por onde entrava uma faixa de luz que iluminava o chão de pedra uniformemente. No centro havia o círculo de contenção, símbolos em camadas sobrepostas, gravados com precisão que implicava décadas de trabalho. O círculo estava intacto. E havia uma sombra no centro que não deveria existir. Sem obstáculo para projetá-la. Sem origem identificável. Densa, sólida, absolutamente imóvel de um jeito que sombras não são. Lara parou. A sombra se moveu. O que veio da sombra não me olhou como ameaça. Me olhou como irrelevância. E isso foi a coisa mais perturbadora que alguém já me fez. Gael, e o primeiro desprezo. A forma que emergiu da sombra tinha a estrutura superficial de um homem e a substância de outra coisa inteiramente. Alta, quase 2 metros, talvez mais. Proporções masculinas na silhueta, mas com algo sistematicamente errado na geometria, como uma tradução de idioma para idioma onde o sentido original se perde nos detalhes. Os ombros eram amplos de uma forma que era estrutural em vez de muscular. Os braços tinham um comprimento que estava no limite do humanamente plausível. O pescoço articulava com a cabeça de uma forma ligeiramente diferente da anatomia que ela conhecia. Cabelos negros que não eram simplesmente escuros, mas que pareciam absorver a luz ao redor, criando densidade visual em vez de reflexo. Pele de um branco anterior, não palidez, não doença, mas a cor de algo que existe antes de precisar de cor. Como pedra antes de ser esculpida. E os olhos? Cinza escuros, quase negros, e completamente vazios de qualquer coisa que ela conseguisse reconhecer como presença humana. Não havia crueldade neles, não havia curiosidade, não havia o calor mínimo de alguém que registra outro ser vivo como relevante. Havia atenção. A atenção de um instrumento de medição. Precisa, total, e completamente indiferente ao que media. Ele a olhou de cima a baixo com aquela atenção de inventário, e a expressão, se podia ser chamada de expressão, era a de alguém verificando o conteúdo de uma caixa que não esperava grandes surpresas. E então disse com uma voz baixa e sem inflexão: "Você quebrou o selo." Não como acusação. Como dado. "Eu não quebrei nada", respondeu Lara. "O selo estava partido quando cheguei." Uma pausa. Ele inclinou minimamente a cabeça. Não como gesto de consideração, mas como câmera reajustando o ângulo. Então entrou mesmo assim, ele disse. "Sou pesquisadora." O que se seguiu foi pior do que qualquer reação de ameaça que ela havia imaginado, porque não foi reação nenhuma. Ele simplesmente continuou a olhá-la com aquela expressão de inventário concluído, e então disse: "Humana. Pesquisadora." Uma pausa. Irrelevante. A palavra caiu no silêncio da câmara com o peso específico das coisas ditas sem intenção de ferir. Apenas ditas porque são factuais. Lara sentiu o impacto dela no centro do peito antes que o cérebro processasse o que havia acontecido. E naquele intervalo entre o impacto e o processamento, antes que qualquer filtro pudesse atuar, sentiu algo que a perturbou profundamente, não raiva, não indignação. O impulso visceral de provar que ele estava errado. O que foi isso? Ele me chamou de irrelevante e eu quero... O quê? Impressioná-lo? Isso é ridículo. Ele é... o que quer que seja. E eu quero que ele me veja? Isso não faz nenhum sentido. Ela engoliu tudo isso. Firmou a voz. Quem é você? A pergunta recebeu um silêncio longo demais para ser considerado normal. E depois... Tenho muitos nomes, ele disse. Nenhum deles importa o suficiente para ser respondido a alguém que não vai estar aqui por tempo suficiente para usá-lo. Era um segundo desprezo, mais elaborado. E desta vez Lara o reconheceu enquanto acontecia, e reconheceu também, com uma clareza que a deixou desconfortável, que algo nela queria ficar exatamente para provar que a premissa estava errada. Eu deveria ir embora. Essa é claramente a resposta racional. Ele, seja o que for, está me dizendo que não me considera relevante o suficiente para me dar um nome. Qualquer pessoa com um mínimo de autopreservação saía agora. Ela ficou. Você pode me dar um nome para usar enquanto estou aqui.
disse ela. Com uma frieza que não sentiu, mas que produziu com precisão. Ou posso chamá-lo de a entidade, o que preferir. Algo passou pelo rosto dele. Tão rápido que ela não conseguiu identificar o que era. Mas passou. Kael, disse ele, use isso. O que ele é, e o que ela sente, que não deveria sentir. Nas horas seguintes, Lara extraiu fragmentos. Kael não era um demônio no sentido cristão. Não havia caído de nada, não operava dentro dos sistemas de valor que tornavam categorias como mal e bem significativas. Era anterior a essas categorias, um Varsat, nos manuscritos da tradição valaquiana, derramado. Algo que transbordou para o mundo a partir de um lugar sem nome em nenhuma língua humana, não porque chegou, porque vazou. Havia sido selado havia 900 anos por monges que dedicaram suas vidas ao ritual. Não como punição, o conceito não se aplicava. Como contenção de algo que existia fora da escala, que o mundo humano conseguia sustentar sem consequências. Por que te selaram? Perguntou Lara. Porque existia, respondeu ele. Como se fosse óbvio. O que existe além da compreensão humana é automaticamente classificado como ameaça. Uma pausa. Não porque eu tivesse feito algo aos humanos. Simplesmente porque eu era. Isso te incomoda? Ele a olhou com aquela atenção de instrumento. E havia algo nessa olhada que era diferente das anteriores, não mais calorosa, mas diferentemente posicionada. Como alguém que estava reavaliando a classificação de algo que havia inicialmente colocado numa categoria equivocada. Você faz perguntas que pressupõem que tenho estrutura emocional para ser incomodado, disse ele. Isso é um erro de premissa. É uma pergunta sobre percepção, não sobre emoção. Você percebe a situação como injusta? Uma pausa mais longa. Você é mais precisa do que a maioria, disse ele. Não como elogio, como dado atualizado num inventário. Lara sentiu o calor daquela revisão no peito e imediatamente o reconheceu com horror. Acabei de ficar satisfeita porque ele me reclassificou de irrelevante para algo ligeiramente acima de irrelevante. Que está errado comigo? Ele acabou de gastar 10 minutos me tratando como se eu fosse mobília e eu fiquei feliz porque disse que faço perguntas precisas. Isso é patético. Isso é exatamente o tipo de dinâmica que eu analiso em textos medievais como exemplo de capitulação psicológica. Ela se forçou a permanecer com a expressão neutra. Você deveria ir, disse ele então, de forma abrupta. Por quê? Porque ficar mais tempo aqui vai custar algo. A mim ou a você? A pergunta o fez parar. Uma fração de segundo de pausa que ela não deveria ter percebido, mas percebeu. Porque havia passado os últimos 2 anos estudando os detalhes que a maioria das pessoas não percebe. Essa é uma distinção irrelevante, ele disse. Mas havia respondido à pergunta errada. A primeira descida e o que ela escreveu. Ela desceu a montanha com as pernas instáveis e a cabeça em chamas. A gravação de áudio havia corrompido, ruído branco do início ao fim. As fotos do interior do mosteiro existiam. As fotos da câmara existiam. Kael, ausente de todas elas. Não apagado por luz ou sombra. Simplesmente não estava lá, como se a câmera houvesse processado aquele espaço como vazio. Lara ficou olhando para as fotos por um longo tempo. Depois abriu o caderno e escreveu durante 2 horas. O tipo de escrita que não é anotação de campo, mas testemunho. A tentativa de convencer a si mesma de que algo aconteceu. Na última página do que escreveu naquela noite, havia uma lista. 1. Medo. Presente, físico, genuíno. Classificação, absolutamente justificado. 2. Fascínio intelectual, presente. O material é excepcional. 3. Perturbação. Ele me chamou de irrelevante. Eu deveria ter ido embora, não fui. 4. Perturbação maior. A razão pela qual não fui não foi acadêmica. 5. Atração. Depois do item 5 ela havia escrito nada. Ficou olhando para a palavra por tempo suficiente para a tinta secar. Depois escreveu embaixo, em letras menores. Isso não faz sentido. Ele me tratou como se eu fosse mobília. Ele disse que sou irrelevante. Ele não me olhou uma vez como se eu fosse um ser humano com relevância própria. E eu estou
Ela parou. Não apagou nada. Fechou o caderno. Na manhã seguinte, subiu de novo. A gravitação, ou, como o desprezo funciona como imã. Toda vez que ele me tratava como se eu fosse invisível, eu queria mais desesperadamente que ele me visse. Sabia que estava errado. Fui assim mesmo. Os dias se acumulam e o padrão fica visível. Durante as 3 semanas seguintes, Lara subiu ao mosteiro todos os dias. Ela mantinha a narrativa acadêmica com uma disciplina que, se houvesse testemunha, teria merecido admiração. Catalogação sistemática dos manuscritos, fotografias organizadas por seção e período, transcrição de símbolos com análise comparativa. O trabalho era real e estava sendo feito com qualidade genuína. Mas havia um padrão que ela registrou no caderno com a honestidade de quem só escreve para si mesma. O tempo que ela passava na câmara com Kael aumentava a cada dia. E o trabalho nos manuscritos, que era a razão oficial da subida, estava sendo sistematicamente deixado para as horas em que a luz da tarde entrava pela fissura do teto da câmara, de forma que tornava a leitura difícil, ou seja, era o que sobrava depois que ela havia passado o máximo de tempo possível no espaço onde ele estava. Ela era suficientemente honesta para reconhecer isso. Suficientemente irracional para continuar assim mesmo. O padrão do comportamento dele era consistente e perturbador. Ele não a tratava mal no sentido ativo, não havia hostilidade, não havia crueldade intencional. O problema era muito mais sofisticado do que isso. Ele simplesmente não a tratava. Existia no mesmo espaço que ela com a indiferença específica de quem existe no mesmo espaço que um elemento de cenário. Quando falava, e falava, às vezes por horas, era sobre conceitos. A estrutura das línguas mortas. A psicologia do medo coletivo. A física do tempo tal como experimentada por entidades com escala temporal diferente. Falava com a mesma qualidade de atenção que ele daria, Lara suspeitava, a uma parede interessante, completa, precisa, e sem nenhuma camada de consideração pelo receptor. E quando ela dizia algo, ele ouvia com aquela atenção de instrumento, que registrava tudo, mas não atribuía peso emocional a nada, e respondia ao conteúdo do que ela havia dito, sem nenhum dos marcadores sociais que os humanos usam para sinalizar que o outro importa. Sem que interessante. Sem o nod de validação. Sem a pausa que diz estou processando o que você disse porque você importa. Apenas a resposta. Precisa, completa. E despida de qualquer reconhecimento de que havia uma pessoa do outro lado que havia dito aquilo. Lara havia escrito 3 páginas no caderno tentando analisar o efeito disso nela, e a conclusão havia sido perturbadora. O que ele faz é o oposto do que qualquer manual de relações saudáveis prescreveria. E o efeito em mim é o oposto do que deveria ser. Em vez de me afastar, me puxa. Em vez de me fazer sentir menos, me faz querer mais. Por quê? Porque quando ele ocasionalmente, raramente, redireciona a atenção para o conteúdo específico do que eu disse, o efeito é desproporcional. É como estar no escuro e ter uma lanterna apontada para você por um segundo. O segundo de luz é mais intenso por causa de todo o escuro ao redor. Eu sei que é isso que está acontecendo. Sei que é um padrão de reforço intermitente. Sei que é exatamente o mecanismo que cria dependência psicológica. E estou aqui anotando isso às 11 da noite em vez de dormir, porque amanhã quero subir mais cedo. Ela fechou o caderno. Dormiu mal. Subiu mais cedo. O momento chocante. Quando ele a toca pelo motivo errado. Na 11ª visita, aconteceu algo que Lara passaria dias tentando processar. Ela estava em pé na câmara, consultando uma passagem de manuscrito à luz da lanterna, quando escorregou na pedra molhada do chão e caiu. Não foi uma queda grave, joelho e palma da mão, nada que precisasse de mais que um lenço, mas foi barulhento o suficiente para que ela tivesse ficado vermelha de vergonha, se houvesse testemunha humana. Houve uma testemunha não humana. Quando ela se levantou, Kael estava ao seu lado. Ela não o vira se mover, nunca o ouvia se mover. Ele estava simplesmente ali, olhando para ela com aquela atenção de inventário que ela havia aprendido a reconhecer, e desceu o olhar para a palma arranhada que ela segurava aberta enquanto inspecionava o dano. Ele passou os dedos a 1 centímetro da palma dela. Sem tocar. Como alguém verificando a temperatura de algo que não tem certeza de poder tocar.
E então disse: o arranhão é superficial, não vai afetar sua capacidade de trabalhar. Era a coisa mais próxima de preocupação que ele havia demonstrado. E era inteiramente pragmática. A preocupação não era com ela. Era com a continuidade da funcionalidade do instrumento de pesquisa. Ele acabou de verificar se ainda posso trabalhar. Não se estou bem, se ainda sou funcionalmente útil. Isso deveria me irritar profundamente. Deveria me fazer ir embora. Por que está fazendo o oposto? Lara olhou para os dedos dele a 1 centímetro da sua palma e sentiu algo que não tinha nome adequado em nenhuma das 4 línguas que falava fluentemente. Calor, apesar do frio que irradiava dele. Uma antecipação que estava no corpo antes de estar na mente. Obrigada pela avaliação médica, disse ela, com uma secura que não revelou nenhuma das coisas que estava sentindo. Ele retirou a mão. Não foi avaliação médica, disse. Foi verificação de continuidade. Sua pesquisa tem valor documental. Você não tem. A última frase caiu no silêncio da câmara como algo físico. Lara ficou olhando para ele por um segundo longo. E sentiu, com uma clareza que a assustou profundamente, que a frase havia feito 2 coisas simultaneamente. Partido algo pequeno em algum lugar no peito, e acendido algo completamente diferente logo ao lado. Ele acabou de me dizer que a minha pesquisa tem valor, e eu não. Explicitamente. Sem ambiguidade. E eu estou... Por que estou olhando para ele assim? Por que a primeira reação não é raiva, mas esse impulso de fazer com que ele revise essa afirmação? Isso é um problema sério. Isso é o tipo de coisa que acontece com as mulheres nos textos que eu analiso e sobre as quais eu escrevo com a distância clínica de quem sabe melhor. Eu sei melhor. Eu sei melhor. E ainda assim. Ela foi para casa mais cedo naquele dia. Ficou 2 horas numa banheira de água quente tentando encontrar o argumento racional que faria aquele impulso fazer sentido ou desaparecer. Não encontrou o argumento. O impulso permaneceu. No dia seguinte subiu de novo. A noite presa e o que ele disse sobre ela. Na 14ª visita, uma tempestade fechou o caminho. Lara ficou presa. Era uma tempestade de outubro nos Cárpatos, não uma sugestão de mau tempo, mas uma decisão climática irrevogável que transformou a trilha de descida em correnteza em menos de 20 minutos. Descer seria genuinamente perigoso. Ela ficou. E naquela noite, com as velas que havia trazido e a chuva batendo nas paredes de pedra e nenhuma das estruturas normais de uma visita de campo, sem caderno de anotações, sem câmera, sem o papel de pesquisadora como escudo, aconteceu algo diferente. Gael falou, não sobre conceitos, sobre o que havia sido 900 anos no mosteiro, a textura do silêncio em cada estação, a diferença entre inverno e verão medida não por temperatura, mas por qualidade da luz que entrava pela fissura do teto, a deterioração gradual da pedra ao redor, quantos milímetros por década, qual a textura da erosão. Ele descreveu 900 anos de existência com a neutralidade de quem reporta fatos sobre um terceiro. Sem amargura. Sem autocomiseração. Sem qualquer estrutura emocional que sugerisse que havia um ele sofrendo naquilo. E foi isso, a ausência de amargura, que partiu Lara. Não a história. Histórias de aprisionamento ela havia lido centenas. O que a partiu foi a forma, como alguém que não sabia o que havia perdido porque nunca havia tido o vocabulário para nomear a perda. Como você não está com raiva? Perguntou ela. De quem? Dos monges. Das pessoas que te aprisionaram. A raiva pressupõe que o outro tinha a obrigação de agir diferente? Disse ele. Eles agiram de acordo com o que eram. Eu teria feito o mesmo. Uma pausa. Você também faz. Cataloga o que não entende para criar a ilusão de poder sobre isso. Diferença é que usa palavras em vez de pedra. O mecanismo é idêntico. O acerto foi no centro do peito. É isso que você pensa de mim? Ela disse. Não como pergunta. É o que observo, corrigiu. O que penso é diferente. O que você pensa? O silêncio que se seguiu era do tipo que ela havia aprendido a ler. Não o silêncio de quem está pensando, mas o de quem decidiu não responder. E havia algo nessa recusa, a primeira vez que ele não respondia com a neutralidade factual de sempre,
mas com o silêncio deliberado de quem tem uma resposta e escolhe guardá-la, que era a coisa mais íntima que ele havia feito até então. Ela foi dormir encostada na parede do corredor com a mochila como travesseiro. Quando acordou às 3 da manhã com o frio, ele ainda estava no mesmo lugar. Não dormindo. Não vigiando. Simplesmente existindo. Ela olhou para ele por um tempo no escuro antes de voltar a dormir. Isso que estou sentindo agora, não tem nada a ver com nenhuma coisa saudável que conheço. Ele me chamou de irrelevante. Me disse que minha pesquisa tem valor e eu não. Me tratou como mobília durante 2 semanas. E eu estou aqui, às 3 da manhã, olhando para ele no escuro com o coração batendo diferente. O que está errado comigo? Por que o desprezo funciona como imã? Deveria me afastar. Por que me puxa? É o reforço intermitente? Eu sei que é isso. É o padrão de imprevisibilidade que cria dependência. Sei disso academicamente. E não consigo parar. Ela voltou a dormir. Na manhã seguinte, quando a chuva parou e o caminho ficou praticável, ela desceu. E ao chegar à pousada de Marta, parou na porta e reconheceu, com uma clareza que não dava para negar. Ela já estava contando as horas até poder subir de novo. O perigo real. E por que ela ficou? Havia um momento, naquela câmara, em que eu vi claramente que ele poderia me matar sem esforço. E o pensamento que veio não foi fuja. Foi. Então este é o único ser que já foi completamente honesto comigo sobre o que é. A instabilidade. Perigo físico real. Na 18ª visita, Lara entrou no mosteiro e soube antes de ver que algo estava diferente. O ar tinha outra qualidade. Mais pesado, não metaforicamente, mas fisicamente, como se a densidade do ar houvesse aumentado frações suficientes para ser percebida pelos pulmões antes de ser processada pelo cérebro. A temperatura havia caído muito abaixo do que o outono justificaria. E havia um som que estava abaixo do limiar auditivo, mas acima do limiar de percepção corporal. Ela o sentia nos dentes, na caixa torácica, na base da coluna. Kael estava no centro do círculo de contenção, de costas para a entrada. Quando se virou, os olhos não eram cinza. Eram negros. Completamente, absolutamente negros, sem íris, sem pupila, sem o limite entre a parte colorida e o branco que define um olho humano. Apenas negro com profundidade própria, como olhar para dentro de algo em vez de para uma superfície. O chão ao redor do círculo tinha fissuras novas irradiando do perímetro como teia de vidro partido. Algumas ainda se expandindo em tempo real, a pedra cedendo com um som que ela sentiu nos ossos antes de ouvir. A parede atrás dele tinha uma rachadura nova que não estava na visita anterior, vertical e precisa como corte intencional. A temperatura era agora tão baixa que a respiração de Lara formava vapor. Vapor que desaparecia antes de se dispersar normalmente, absorvido por algo no ar que ela não conseguia ver, mas conseguia sentir. Sai, disse Kael. Não como sugestão, como dado sobre o que precisava acontecer. O que aconteceu? Sai agora, Lara. Era a primeira vez que ele usava o nome dela. E o fato de ele ter guardado o nome, ela nunca havia dito, ele havia simplesmente registrado de alguma forma. E escolher usá-lo exatamente agora, como peso, como urgência. Estou bem, ela disse. Você não entende o que está vendo. Então me explica. O silêncio tinha textura diferente dos outros. O silêncio de alguém usando esforço para manter uma forma que não é naturalmente estável. O que existe dentro de mim? Ele disse, com uma lentidão que ela entenderia depois como custo enorme, não é contido pela forma que você vê. Quando fico instável, vaza. O que vaza corrói o que está próximo, materialmente. Uma pausa em que a rachadura na parede cresceu 2 centímetros de forma visível. Você não é pedra. Você não se recupera como pedra. Para demonstrar a diferença entre o que ele estava dizendo e o que ela estava entendendo, a pedra diretamente entre eles, o chão entre seus pés e o círculo, cedeu. Não explodiu. Cedeu, uma fissura lenta, deliberada, irradiando de dentro do círculo em direção a ela. A fissura parou a 30 centímetros dos seus pés. Lara olhou para ela. Depois olhou para ele,
E a luta interna foi feroz e rápida e travada em silêncio, enquanto ela ficava absolutamente imóvel. Isso é real. Isso não é metáfora ou hipérbole ou performance para me assustar. A pedra rachou. A temperatura está 20 graus abaixo do que estava há 10 minutos. Ele está me dizendo que o que vaza dele corrói materialmente o que está ao redor. Eu sou o que está ao redor. A resposta racional é sair, imediatamente. Agora, a resposta que estou tendo é que estou olhando para ele, para os olhos negros e sem fundo, e para a postura de algo lutando contra si mesmo para se conter, e o que sinto não é terror. É terror, e outra coisa. Algo que está perto demais do que sinto quando ele raramente me olha como se eu importasse. O perigo e aquilo estão no mesmo lugar. O que isso diz sobre mim? Ela entrou. Não para dentro do círculo, cruzou a distância entre a porta e o ponto mais próximo do círculo, que a fissura não havia alcançado, e sentou no chão de pedra. Não fez nada. Não falou. Apenas ficou ali, presente no mesmo espaço que ele. A temperatura começou a subir. As fissuras pararam de crescer. Levou 45 minutos. Lara sentiu cada minuto deles no corpo, o frio, a vibração que cessou gradualmente, o momento em que o ar voltou a ter a densidade normal. E em nenhum momento considerou se levantar. Quando os olhos dele voltaram a ser cinza escuros, ele a olhou com uma expressão que ela não havia visto antes. Que ela não saberia nomear por semanas. Por que ficou? Perguntou. E pela primeira vez desde que o conhecia, a pergunta não soava como análise. Soava como necessidade real de informação. Porque você estava aqui, respondeu ela, como se fosse a coisa mais simples. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. E então disse, com a neutralidade de sempre, mas com algo embaixo dela que era diferente. Isso foi imprudente. Sim, concordou ela. Você sabia o risco? Sim. E ficou assim mesmo. Não era pergunta. Era verificação de dado. Mas a forma como ele a verificou, como algo que alterava a classificação do objeto em análise, fez Lara sentir o calor daquela revisão no peito. Ele acabou de me reclassificar de novo. Primeiro era irrelevante. Depois mais precisa que a maioria. Agora, o quê? Imprudente. O que é mais do que irrelevante? O que implica que há algo a ser avaliado. Eu estou feliz porque fui reclassificada de irrelevante para imprudente. Isso é o que chegou. Isso é o que conta. O momento em que ela poderia ter morrido. 3 dias depois da instabilidade, Lara subiu e encontrou o mosteiro diferente de uma forma que percebeu antes de entrar. Não havia silêncio desta vez. Havia o oposto. Uma pressão sonora que estava abaixo do limiar auditivo, mas que ela sentiu nos ouvidos como os milissegundos antes de uma explosão, quando o ar ainda não se moveu, mas o corpo já sabe que vai. As paredes externas do mosteiro tinham novas rachaduras, não as fissuras finas das pedras que cedem, mas rachaduras estruturais, largas o suficiente para enfiar a mão. Ela entrou assim mesmo. O que dizia muito sobre onde estava a capacidade dela de autopreservação naquele ponto. O corredor principal estava diferente. O frio era tão intenso que as paredes tinham cristais de gelo nas juntas da pedra, dentro do edifício, sem fonte de umidade que justificasse. O chão crepitava sob os seus pés com o som de algo que estava congelando em tempo real. A câmara estava fechada. A porta de pedra que havia sempre cedido fácil agora estava selada, não pelo mecanismo original, que estava destruído, mas por algo diferente. Havia gelo cobrindo as bordas, fundindo a porta com o batente. E do outro lado ela ouvia, ou sentia, porque a distinção estava ficando menos clara, algo que não tinha referência no catálogo de sons que ela conhecia. Era como se o espaço do outro lado da porta estivesse sendo comprimido. Lara colocou as mãos na porta gelada. Queimou. O frio na temperatura que queima como calor. Ela puxou as mãos. Ficou olhando para a porta por 30 segundos. Depois empurrou com o ombro. A porta cedeu e o frio a atingiu como impacto físico. Um frio que não era temperatura, mas ausência, o tipo de vácuo térmico que o corpo lê como violência antes de processá-lo como dado ambiental. Ela tropeçou. Não caiu, se segurou no batente da porta, que estava tão frio que queimou através das luvas.
O que havia na câmara não era Kael da forma que ela o conhecia. Era algo maior. Não no sentido de mais alto, no sentido de que a forma que ela reconhecia como Kael era apenas a parte visível de algo que transbordava aquele contorno, que existia simultânea e claramente no espaço físico da câmara e em algum outro lugar que não tinha nome. A sombra que a forma projetava não correspondia à forma, era maior, mais densa, e se movia de forma independente, como se pertencesse a outra entidade. Os olhos eram negros completamente. Mas desta vez, havia algo neles que a vez anterior não tinha. Profundidade direcional. Eles não eram simplesmente vazios de expressão. Eram vazios de uma forma que sugeria que a ausência era ativa, não a ausência de luz, mas a presença de algo que consumia luz. A rachadura no chão da câmara havia se tornado um sistema. Não mais fissuras irradiando de um ponto, o chão inteiro estava partido em padrão que lembrava, de forma que Lara registrou com a parte acadêmica do cérebro que continuava funcionando apesar de tudo, os diagramas de tensão em materiais sob carga extrema. A parte não acadêmica do cérebro estava produzindo uma resposta mais simples. Ela poderia morrer aqui. Não como metáfora. Não como hipérbole dramática. Como dado físico, ela estava no mesmo espaço que algo que estava ativamente correndo pela contenção que tinha. E se a contenção cedesse completamente, ela não era pedra. Ela não se recuperava como pedra. Ela ficou parada na entrada da câmara com a luta interna mais intensa que havia travado desde que chegara aos Cárpatos. Sair. A resposta é sair. Não há nenhuma versão de racionalidade que diz para ficar. Ele está instável de uma forma que é estruturalmente diferente da outra vez. O chão está se partindo. A temperatura é tão baixa que vai causar hipotermia se eu ficar aqui mais de 20 minutos. E o que está naquela câmara, mesmo se for Kael, mesmo se houver algum Kael que conheço ainda disponível naquilo, não está em posição de me proteger de si mesmo. Sair. Sair agora. Ela deu um passo para dentro da câmara. O que está errado comigo? O que está errado comigo? O que está errado? Ela foi até o centro. Não até o círculo, parou a 2 metros do perímetro, no meio do sistema de rachaduras, e se abaixou no chão. Tirou o casaco. Colocou no chão ao lado dela. Se sentou sobre ele para criar algum isolamento térmico contra o gelo do piso. E ficou. O processo foi mais longo desta vez. 20 minutos? 30. O frio era real o suficiente para que ela perdesse a sensação nos dedos dos pés dentro das botas, antes de passada a primeira metade do processo. As mãos ficaram rígidas. Ela tossiu. O ar frio nos pulmões era como inalar gelo moído. Mas ela ficou. E em algum ponto, ela não conseguia dizer quando, porque a noção de tempo havia ficado imprecisa assim como as extremidades, a compressão no ar começou a ceder. A sombra independente da forma foi sendo reabsorvida. A temperatura subiu por graus. Quando os olhos dele voltaram, foi um processo, não uma transição, mas uma emergência, como algo retornando de uma distância que não era geográfica. Ele a viu. Viu o casaco no chão, as mãos roxas de frio, a tosse. E disse, com uma voz que estava no registro mais baixo que ela havia ouvido dele, com algo embaixo que não era emoção, mas que era a antecâmara de algo. Você poderia ter morrido. Sim, concordou ela. Sei. Você sabia quando entrou? Sim. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros. Não o silêncio de análise ou de decisão, o silêncio de algo que estava sendo revisado de forma mais fundamental do que os inventários anteriores. Por que entrou? Perguntou. Lara olhou para as próprias mãos roxas, enquanto a sensação começava a voltar nelas com a dor específica de tecido que estava reaquecendo. Porque há uma versão de você que eu conheço dentro disso, disse. E eu me recuso a deixar essa versão naquilo sozinha. Mais um silêncio, mais longo. Essa é uma razão irracional, disse ele. Eu sei, concordou ela. Entrei assim mesmo. Algo passou pelo rosto dele. Ela estava aprendendo a ler os detalhes ínfimos da face de algo que não tinha sido feito para ser lido por humanos. E o que viu não era emoção, mas era a sombra de algo que poderia ter sido emoção, num ser diferente. O aviso de Marta. E a guerra interna.
Toda mulher que amou o que deveria temer sabe. A razão não perde para o instinto porque é mais fraca. Perde porque o instinto conhece a verdade que a razão ainda não catalogou. Marta conta o que sabe. Naquela noite, Marta bateu na porta do quarto de Lara com 2 nós dos dedos firmes. Entrou sem esperar resposta, fechou a porta, se sentou na cadeira ao lado da cama com as mãos entrelaçadas no colo, e a expressão de quem está prestes a dizer algo que sabe que não vai mudar nada, mas sente obrigação de dizer mesmo assim. Minha mãe subiu uma vez. Disse Marta sem preâmbulo. Quando era jovem. 30 anos antes de você nascer. Lara ficou quieta. O selo ainda estava inteiro. Mas havia rachaduras, e ela sentia algo lá em cima. Não a coisa em si, nunca chegou a entrar no mosteiro, mas a gravidade dela. Como campo magnético que você não vê, mas que age sobre tudo ao redor. O que aconteceu quando voltou? Perguntou Lara. Continuou sendo quem era, disse Marta. Casou, teve filhos, eu sou um desses filhos. Viveu aqui a vida inteira. Mas havia algo que nunca mais conseguiu fazer. Se satisfazer completamente com o que existia aqui embaixo. Com as conversas, com o amor, com a presença de outras pessoas. Marta parou. Não porque não amasse. Amava. Mas havia sempre uma parte dela que havia ficado lá em cima, medindo tudo o que recebia aqui embaixo contra o que havia sentido lá. E nada passava nessa medição. Lara ficou em silêncio por um tempo. Ela descreveu como foi. Perguntou. O que sentiu lá? Marta a olhou com uma expressão que era composta de partes iguais de reconhecimento e tristeza. Disse que era a primeira vez que havia sentido ser completamente vista. Disse Marta. Não de forma carinhosa, nem mesmo de forma gentil, mas completamente. Sem filtro, sem a seleção que as pessoas fazem de quanto atenção prestam a você, completamente vista. Pausa. E disse que isso foi suficiente para que nada mais fosse suficiente depois. O silêncio no quarto era do tipo que pesa. Ele não é mau, Marta continuou. Minha mãe dizia isso. Não é bom também. É anterior a essas categorias. O problema, ela sempre dizia, não é o que ele faz com você. É o que você faz com você mesma por causa do que ele é. O que você abre que não fecha mais. Lara ficou olhando para as mãos que já estavam menos roxas, mas ainda doíam. Eu ouço você, disse. Marta se levantou. Foi até a porta. Parou. Deixo o café às 5 da manhã, disse. Antes de você subir, não era aprovação. Era a aceitação da inevitabilidade das coisas. E havia uma generosidade nessa distinção que Lara sentiu mais profundamente do que teria sentido qualquer conselho. O diário, 3 páginas de guerra interna. Lara escreveu 3 páginas naquela noite. O tipo de escrita que só existe quando não há mais audiência além de si mesma. O que sei. 1. Ele me chamou de irrelevante no primeiro dia, literalmente. Usou a palavra. 2. Me disse que minha pesquisa tem valor e eu não. 3. Me trata, na maior parte do tempo, com a atenção que daria a uma parede interessante. 4. É fisicamente perigoso. Não de forma intencional, o que de certa forma é pior, porque significa que não há forma de negociar. 5. Poderia ter me matado hoje. Sei disso. Não por querer, mas porque o que ele é não cabe nas dimensões do espaço que compartilhamos, e quando transborda, o que transborda não distingue. O que sinto, que não deveria sentir. 1. Quando ele me reclassifica, quando saio de irrelevante para imprecisa, de imprecisa para imprudente, sinto algo que não tenho palavra melhor para descrever do que satisfação. Uma satisfação que é desproporcional ao que aconteceu, como se o padrão estivesse, quanto mais baixa a linha de base de atenção que recebo, mais valioso cada milímetro acima dela. 2. A atenção dele, quando existe, é diferente de qualquer outra atenção que já recebi. Não porque seja calorosa, não é. É porque é completa. Sem filtro, sem seleção, sem a porção de qualquer humano que está pensando em outra coisa enquanto olha para você. Quando ele olha, olha tudo. 3. Hoje, quando poderia ter morrido, o que senti não foi só medo. Junto com o medo,
Havia algo que se parecia perigosamente com a sensação de estar exatamente onde deveria estar. O que é psicologicamente problemático de uma forma que eu consigo articular academicamente muito bem, e não consigo transformar em ação de saída. O que a razão diz? Isso é um padrão clássico de reforço intermitente. A irregularidade da atenção cria dependência. O desprezo como linha de base torna cada variação positiva desproporcionalmente valorizada. O perigo físico real cria resposta de adrenalina que o cérebro frequentemente codifica de forma ambígua com estados de excitação que não são medo. Eu sei disso. Escrevi sobre isso. Citei pesquisa sobre isso. O que o instinto diz? Que nenhum argumento que encontro consegue tornar a ideia de não subir amanhã mais real do que abstrata. Conclusão provisória que não é conclusão. Há algo que acontece quando estou no mesmo espaço que ele que não acontece em nenhum outro lugar. Não é segurança, é o oposto. Não é conforto, é desconforto total, porque não há espaço para performance. Não há como ser outra coisa além do que sou, porque ele vê, através de qualquer coisa que não seja exatamente isso. E esse desconforto de ser completamente vista, mesmo quando sou vista como irrelevante, mesmo quando o que ele vê não tem valor para ele, é mais próximo do que entendo como real do que qualquer conforto que já senti. Isso é um problema. Subo às 5:30. O toque, e o que ele muda. Havia uma lógica perversa nisso tudo. Quanto mais ele me ignorava, mais eu queria ser vista. Quanto mais me tratava como irrelevante, mais eu precisava provar que não era. E quando finalmente me tocou, não porque quis, mas porque não resistiu, aquilo valeu mais do que qualquer ternura que alguém já teve por mim. A primeira vez que ele cede. Foi numa tarde da 4ª semana. Lara estava lendo em voz alta. Havia começado a fazer isso na 3ª semana, ler os manuscritos para ele, porque havia percebido que ele conhecia o conteúdo, mas nunca o havia ouvido. Apenas sentido de alguma forma que ela não entendia completamente. E a reação dele ao ouvir os textos era a única coisa que ela havia encontrado que alterava levemente a textura da sua atenção de instrumento de medição para algo ligeiramente diferente. Ela lia. Ele ouvia. Era o padrão que haviam desenvolvido. Desta vez o texto era sobre a natureza do tempo para entidades de escala temporal não humana, um tratado do século XIII que argumentava, com uma sofisticação impressionante para o período, que o que os humanos chamavam de eternidade não era uma quantidade de tempo maior, mas uma qualidade diferente de relação com o tempo. Ela estava lendo uma passagem particularmente densa sobre a diferença entre experimentar o presente como ponto e experimentar o presente como campo quando levantou os olhos para verificar se ele ainda estava ouvindo. Ele estava mais perto do que esperava. A distância que havia sempre mantido havia desaparecido. Não sabia quando havia cruzado o espaço. Nunca o ouvia. Estava a menos de 1 metro, parado, com os olhos cinza escuros no rosto dela, e havia neles algo que ela havia aprendido a reconhecer como o momento anterior a uma revisão de inventário. Lara fechou o manuscrito. Devagar. Levantou a mão, deu a ele tempo, mais que suficiente para recuar, para se reposicionar, para fazer o que havia sempre feito. Ele não recuou. Quando a palma da mão dela tocou o rosto dele, a sensação foi de frio, o frio de pedra antiga que guarda a memória de tudo que já tocou. E embaixo do frio havia uma pulsação lenta, profunda, que ela sentiu na palma como a frequência de algo mais fundamental do que um coração. Ele fechou os olhos. Aquele gesto, tão pequeno, tão absolutamente simples, fez Lara sentir o peso de tudo de uma vez. Ele fechou os olhos. Ele, que nunca demonstrou nada que se parecesse com vulnerabilidade, que me tratou como dado de inventário durante 4 semanas, que disse explicitamente que não tenho valor além da minha pesquisa, fechou os olhos quando eu toquei o rosto dele. O que isso significa? Não sei nomear. Mas sei que é a coisa mais honesta que já vi alguém fazer. Isso muda coisas? Disse ela baixinho. As palavras dele, devolvidas. Sim, concordou, com os olhos ainda fechados. O tipo que não volta atrás? Uma pausa. A pulsação embaixo da pedra fria. Sim, disse ele. E não recuou. O que existe entre eles e o que não existe. As semanas seguintes foram a fase mais difícil de descrever, não porque nada acontecesse,
mas porque o que acontecia não cabia nas categorias que ela tinha para processar. A atenção dele havia mudado. Não se tornou calorosa. Calor pressuporia um tipo de base emocional que não era estrutural nele. Mas havia saído do registro de instrumento de medição para algo que ela poderia chamar, com imprecisão, de presença direcionada. A diferença entre uma câmera de segurança e um par de olhos que sabe o que está olhando e escolheu olhar. Ele ainda não a tratava com gentileza. Não havia aprendido isso nem demonstrava interesse em aprender. Quando ela dizia algo que estava errado, ele dizia que estava errado, sem os amortecedores sociais que os humanos usam para tornar a correção palatável. Quando ela estava evitando algo, ele nomeava o que estava evitando sem perguntar se ela queria que nomeasse. Quando havia contradição entre o que ela dizia e o que demonstrava através de comportamento, ele a apontava com a mesma naturalidade com que apontaria uma fissura no chão. Era a honestidade mais brutal que ela havia experimentado. E ela reconhecia isso com aquela luta interna que havia se tornado familiar, a honestidade que ela havia esperado encontrar em relacionamentos humanos e nunca encontrara. Havia toque. Parcimonioso, deliberado, sempre iniciado por ele depois daquela tarde, o que havia invertido a dinâmica de uma forma que ela ficou acordada 2 noites tentando processar. Quando ele tocava, era específico, a mão no rosto quando ela estava exausta mas fingia não estar. Os dedos ao longo do braço, quando ela lia algo que a afetava e tentava não demonstrar. O peso da mão no ombro quando o silêncio pedia presença física mais do que palavras. Sempre frio. Sempre a pulsação profunda. Sempre o efeito, que ela havia parado de tentar negar, de mergulhar em água muito fria e descobrir que os pulmões funcionam melhor do que nunca. Mas havia o que não existia. Não havia ternura. Não havia o tipo de cuidado que parte de uma base emocional de querer que o outro estivesse bem. O que havia era outra coisa, mais próxima de, ela tentava articular, a relação de um instrumento de precisão com o que mede, atenção total, ausência de distorção, um tipo de fidelidade ao que estava ali que era mais completa do que qualquer coisa que ela havia experienciado, e que existia completamente independente de qualquer estrutura emocional. E havia o desprezo, que nunca havia desaparecido completamente. Era mais sutil agora, não mais a declaração de que era irrelevante, que minha pesquisa tem valor e eu não. Mas havia, nas formas como ele descrevia o comportamento humano, incluindo o dela, uma hierarquia implícita que era clara. O que ela era e o que era capaz de compreender estava várias camadas abaixo do que existia como sua natureza, não como insulto, como dado. Mas a diferença entre insulto e dado é, na prática emocional, menos relevante do que a filosofia sugeriria. E ainda assim ela subia todos os dias. E ainda assim o impulso quando descia, de voltar, de reduzir o tempo fora do mosteiro ao mínimo necessário, era mais forte a cada semana. Eu preciso ser honesta comigo mesma. O desprezo não sumiu. A hierarquia não sumiu. Ele continua me tratando como algo que existe numa escala menor do que a dele, e isso continua sendo verdade no sentido de que ele é anterior e imenso, e eu sou uma pesquisadora de 27 anos de Viena. A diferença de escala é real. O que não é real, o que é o problema, é que isso funciona como afrodisíaco em vez de deterrente. O que isso diz sobre mim? Não quero saber a resposta. Ou sei a resposta e não quero admiti-la. Que a atenção completa de algo que me trata como irrelevante é mais do que qualquer relacionamento que tive com alguém que me tratou como importante. A chegada de Jonas e o espelho que ele é. Jonas Brandt chegou a Varfol Negro, num dia de dezembro frio, com o tipo de entusiasmo gentil e desproblematizado de quem ainda não aprendeu que o mundo tem lugares onde o entusiasmo não tem acesso. 32 anos, arqueologia medieval, uma cara aberta de quem dorme bem à noite, porque não está em guerra com nada dentro de si mesmo. Sobrinho do Dr. Emmerich Brandt, enviado para verificar se precisava de apoio, que era a versão educada de verificar se você ainda está bem o suficiente para continuar funcionando. Ara o recebeu na pousada com a cordialidade precisa de quem desenvolveu o músculo de parecer presente quando está inteiramente em outro lugar. Jonas era bom. Genuinamente bom, inteligente, curioso, com um calor específico de quem foi criado por pessoas que demonstravam afeto sem restrições. O jantar com ele foi agradável.
A conversa foi substantiva. Ele tinha opiniões sobre a arquitetura carolíngia que eram interessantes e havia lido os artigos dela com atenção suficiente para fazer perguntas específicas. E Lara passou o jantar inteiro fazendo algo que depois passou horas envergonhada de ter feito. Comparando. Jonas está me olhando com atenção. É atenção genuína. Ele está ouvindo o que eu digo, está considerando, está respondendo ao conteúdo. É o tipo de atenção que qualquer manual de relacionamentos saudáveis listaria como básico e necessário. E está me parecendo, não vazio, não é vazio, mas superficial. Filtrado. Como se houvesse uma camada de polidez social entre o que ele realmente percebe e o que demonstra perceber. Como se o que chega a mim fosse a versão editada da atenção real. Isso é injusto para Jonas. Jonas não tem obrigação de me dar o que Kael me dá, ninguém tem, porque o que Kael me dá não é o tipo de coisa que humanos são capazes de dar. E eu estou aqui comparando e Jonas está perdendo a comparação sem nunca ter tido chance de competir. Isso é o problema que a Marta me avisou. Isso é exatamente isso. Jonas percebeu que algo estava diferente. Era suficientemente perspicaz para isso. Tem algo no mosteiro além dos manuscritos? Perguntou, com uma gentileza que tornava a pergunta mais difícil de rebater. É um local de interesse histórico excepcional, respondeu Lara. Posso subir amanhã com você? O não foi imediato. Ela o converteu a tempo. O acesso é delicado e tem um sistema de trabalho que não funciona bem com outra presença. Jonas ouviu o não sob a explicação, mas não pressionou. Naquela noite, Lara foi ao mosteiro fora de hora pela primeira vez. Era tarde, estava escuro, havia prometido a si mesma que não faria isso. Subiu assim mesmo. E ao cruzar a porta do mosteiro sentiu o que não conseguia mais fingir que não sentia, que voltava para casa. O que era o problema? A cena polêmica, o que ele diz sobre Jonas. Quando ela chegou aquela noite, Kael a olhou com a atenção recalibrada que havia se tornado o novo padrão. E depois disse: O homem que chegou. Você passou a tarde com ele. Sim. Um colega do instituto. Você o acha atraente? Não era pergunta. Era dado do inventário. Lara sentiu calor no rosto, não de vergonha, de algo mais próximo de raiva de ser lida com essa precisão. Isso é irrelevante, disse. Então é verdade, disse Kael, com a neutralidade de sempre. Você o acha atraente e veio aqui assim mesmo. Vim trabalhar. Você veio às 10 da noite porque não conseguiu esperar até amanhã, disse ele. Isso não é trabalho, uma pausa. O homem pode te dar o que eu não posso. A afirmação era factual. E ainda assim a forma como ela caiu, não como liberação, não como encorajamento, mas como dado indiferente, fez algo difícil de nomear acontecer no peito de Lara. Eu sei, disse ela. Então por que está aqui? A resposta verdadeira era uma que ela havia passado semanas evitando articular completamente. Ela a articulou. Porque o que ele pode me dar não é o que eu quero. O silêncio que se seguiu foi longo. O que você quer, disse Kael, eventualmente, é irracional. Sim, concordou ela. E perigoso. Também. E você continua querendo? Sim. Outra pausa. Você é, disse ele, mais complicada do que eu havia catalogado inicialmente. Era a maior revisão que havia feito em todo o tempo que se conheciam. E Lara sentiu o impacto desproporcional disso, de ser reclassificada de irrelevante para complicada, de ter seu valor na percepção dele migrado de zero para algo que requeria uma categoria diferente, com toda a consciência de que o impacto era desproporcional e a incapacidade total de moderar o que sentia. Ele acabou de me chamar de complicada como se fosse um insulto. E eu estou com o coração na garganta como se fosse um elogio. Isso é o que aconteceu comigo. Isso. Eu sei que está errado. Eu sei que qualquer psicólogo ao qual eu descrevesse isso, diria que é um padrão de dependência desenvolvido em resposta a reforço intermitente combinado com hierarquia de poder extrema. Eu sei tudo isso. E ainda assim é a coisa mais importante que alguém me disse em anos. A cena da fronteira. Leve, intensa, verdadeira. Havia coisas que o corpo entendia antes que a mente tivesse palavras.
E havia coisas que a mente nunca ia ter palavras porque existiam num registro que palavras não alcançam. A noite em que a distância acabou. Foi ela quem atravessou a linha. E o fez com a clareza de quem está fazendo uma escolha, não de quem está sendo levado por impulso, o que tornava a escolha mais complicada, não menos. Era uma quinta-feira de dezembro, frio de verdade nos Cárpatos, e ela havia ficado mais tarde do que o habitual, porque o manuscrito que estava traduzindo havia chegado num ponto de particular dificuldade, e ela havia perdido a noção do tempo. Quando levantou a cabeça à câmara, estava escura com a escuridão específica da noite de montanha, não a escuridão da cidade, que tem sempre alguma contaminação de luz artificial, mas uma escuridão total que faz o espaço parecer menor e mais íntimo ao mesmo tempo. Gael estava no lugar de sempre. Ela foi até ele. Não dramaticamente. Apenas se levantou do lugar onde estava sentada e atravessou o espaço da câmara até parar diante dele. Próxima o suficiente para que a temperatura dele fosse a primeira coisa que sentiu antes de qualquer outra. Lara, disse ele. O aviso estava na voz, presente mas não forçado. Eu sei, respondeu ela. Você não sabe tudo o que... Sei o suficiente, disse ela, não com impaciência. Com a calma de quem passou semanas chegando a uma conclusão. Sei que você pode me machucar. Sei que o que existe aqui não tem nome em nenhuma língua que eu fale. Sei que vai custar coisas que não consigo prever. Ela o olhou diretamente. E sei que é o que quero. Um silêncio longo. Ela via a pulsação no pescoço dele, não a pulsação de coração humano, mas aquela outra, mais profunda, que ela havia aprendido a reconhecer como o ritmo de algo mais fundamental. Ele levantou a mão e passou os dedos pelo rosto dela. Ao longo da mandíbula, pelo pescoço, parando ali com uma pressão que era presença mais do que força. A palma fria e a pulsação que ela sentia transmitida pelo contato. O que você quer? Disse, com a voz numa frequência mais baixa do que o habitual. É algo que não sei se consigo dar da forma que você está acostumada a receber. Então me dê da forma que você consegue. Os olhos dele mudaram. Não para o negro dos momentos de instabilidade, um aprofundamento do cinza escuro, como o oceano que escurece com a profundidade sem nunca perder a qualidade de ser algo que existe, que tem textura, que pode ser atravessado se você souber como. Ele a puxou para perto. Não com brusquidão, com a mesma deliberação de tudo o que fazia, cada movimento uma decisão pesada antes de executada. O que aconteceu a seguir não cabia nas categorias de experiência que ela havia acumulado. Era frio no começo, a temperatura dele muito abaixo da dela, e havia a pulsação mais próxima, transmitida pelo contato físico, que ela sentiu no peito como frequência de instrumento de cordas grave. O frio foi cedendo, não porque ele aquecia, mas porque algo entre eles começou a operar numa frequência que estava entre as deles, encontrando o ponto de calibração comum. Ela fechou as mãos no tecido da roupa dele e sentiu embaixo não músculo, mas algo com consistência diferente, mais firme, mais permanente, o tipo de solidez que é estrutural e não adquirida. Como agarrar pedra que tem temperatura corporal. Ele parou antes que ela parasse. Recuou alguns centímetros com a precisão de sempre, com os olhos mais escuros do que ela havia visto e uma expressão que ela conseguia ler: custo. A expressão de quem está segurando algo que preferia não segurar, porque segurar é a coisa certa a fazer. Não mais, disse, baixo. Não hoje. Por quê? Porque o que começa não para. E você precisa escolher com consciência completa, não no meio da noite num lugar onde não há nenhuma outra coisa. Ela queria discutir. Reconheceu que ele estava certo e detestou isso. E amanhã? Perguntou. Algo no rosto dele, muito pequeno, muito breve, era o equivalente a um sorriso, traduzido para a linguagem de um ser que não foi feito para sorrir. Amanhã você desce, dorme, toma café com Marta, e se ainda quiser subir depois disso, sobe. Ele está sendo adulto nessa situação. Isso é chocante. Isso é ele, que não tem emoções da forma que entendo, que me chamou de irrelevante, que disse que minha pesquisa tem valor, e eu não, está sendo adulto na situação, pedindo que eu escolha com consciência plena. O que diz sobre mim que nenhum humano que amei fez isso? Ela subiu na manhã seguinte. Sempre subia. O que é possível entre eles, e o que custa.
O que se desenvolveu nas semanas seguintes era algo que Lara havia parado de tentar nomear porque qualquer nome que encontrava reduzia em vez de descrever. Havia intimidade, mas não do tipo construído por revelações graduais e vulnerabilidades compartilhadas. Era a intimidade de dois existentes que haviam aprendido a habitar o mesmo espaço de uma forma que o espaço mudava quando um dos dois faltava. A câmara parecia menor quando ela estava lá sozinha trabalhando nos manuscritos. Parecia ter proporções diferentes quando ele estava. Havia o toque, que havia se desenvolvido de forma que ela não conseguiria descrever para ninguém sem soar ou naíve ou clínica demais, as duas coisas ao mesmo tempo, impossíveis de reconciliar. Era físico e não era inteiramente físico. Era comunicação num registro que estava abaixo da linguagem, mais fundamental do que símbolo ou palavra, o tipo de troca que acontece quando dois sistemas aprendem a frequência um do outro. E havia o que ele era, que não mudara. Ele ainda a tratava com uma hierarquia implícita que ela havia parado de fingir que não existia. Ainda havia, nas formas como ele descrevia o mundo, uma escala onde o que ela era ficava várias camadas abaixo do que ele era, não por crueldade, mas como dado tão factual quanto a diferença de temperatura entre eles. Ainda havia momentos em que ele a olhava com a atenção de instrumento em vez da atenção direcionada. E nesses momentos ela sentia a diferença como temperatura, como passar de dentro para fora no inverno. Ainda havia o desprezo. Mais sutil agora, mais embutido nas estruturas do que explícito. Mas presente. E ainda havia, esse era o centro do problema, o nó que ela havia parado de tentar desatar, o fato de que o desprezo funcionava nela como antes, não como deterrente, como imã. Passei 12 anos sendo educada para reconhecer isso como patologia. Li as pesquisas. Escrevi sobre os mecanismos. E aqui estou, vivendo o que analisei, sabendo que é, e não conseguindo identificar um argumento que tornaria parar mais real do que continuar. Porque, e esta é a parte que não consigo colocar em linguagem acadêmica, sem que pareça capitulação, o que existe aqui, mesmo com o desprezo, mesmo com a hierarquia, mesmo com o perigo físico, é mais real do que qualquer coisa que existiu antes. E eu não sei se a realidade que sinto é produto do mecanismo, ou se o mecanismo existe, porque havia sempre uma parte de mim que sabia o que precisava e nunca havia encontrado. Não sei. Não sei e continuo. O custo, que ela sabia, e pagou assim mesmo. Ele me disse para ir. Eu sabia que tinha razão. Fui. E voltei. Porque a razão nunca foi suficiente contra o que existia quando estava lá. O que se perde? O problema com ser calibrada para outra frequência é que a frequência original deixa de ser suficiente. Lara percebeu isso na acumulação de pequenos dados ao longo das semanas. As ligações com colegas em Viena, que haviam sempre sido satisfatórias, começaram a requerer esforço consciente para parecerem presentes. As conversas com Jonas, que ficou na aldeia por 10 dias, genuinamente tentando ser útil, aconteciam com Lara inteiramente presente na superfície e inteiramente ausente na profundidade, o que ela conseguia manter porque havia se tornado especialista em presença superficial anos atrás. As cores de Varfo Negro pareciam menos saturadas quando ela descia a montanha. Não de forma dramática, mas como a diferença entre fotografia em alta resolução e fotografia comum. A mesma imagem com menos informação por centímetro quadrado. E havia os sonhos. Ela havia começado a sonhar com a câmara todas as noites. Não com ansiedade, com a familiaridade de lugar conhecido. E acordava desses sonhos mais descansada do que de qualquer sono que havia tido antes, e com uma saudade que durava até o momento em que ela cruzava a porta do mosteiro. Marta a via pela manhã, e às vezes dizia coisas que eram aviso disfarçado de observação. Minha mãe olhava assim, disse uma manhã, para as coisas aqui embaixo. Como se fossem cópias de algo real em vez de a coisa real. Lara não respondeu. Bebeu o café mais devagar do que o habitual, olhando para a montanha pela janela da cozinha. O processo estava acontecendo. Ela o reconhecia. Sabia o nome clínico dele. Entendia os mecanismos. E subia, assim mesmo. O momento chocante, quando ele diz a verdade completa. Numa tarde de janeiro, Kael disse algo que Lara ficou processando por uma semana. Eles estavam em silêncio, o silêncio que havia se tornado habitual entre eles,
pleno em vez de vazio, quando ele disse, sem preâmbulo, com a neutralidade factual de sempre: "Você está se destruindo." Lara levantou os olhos do manuscrito. "Explique. O que você é", disse ele, "requer o mundo que construiu lá embaixo para funcionar dentro das suas próprias escalas. O trabalho, as pessoas, os referentes." Uma pausa. "Você está os perdendo. Não de forma visível ainda. Mas está. E vai continuar, quanto mais tempo passar aqui. Você está me mandando embora." "Estou descrevendo o que está acontecendo. Que é diferente de me mandar embora." "Mandá-la embora pressuporia que tenho preferência pelo resultado", disse ele. "Descrevendo, estou dando você a informação para fazer sua própria escolha." Lara ficou em silêncio por um momento. "E se eu escolher ficar? Então o que está acontecendo vai continuar acontecendo." Uma pausa. "E eventualmente você não vai mais conseguir funcionar no mundo que é o seu. Não de forma aguda, gradualmente. Vai conseguir ir às conferências, publicar artigos, ter conversas. Mas vai fazer tudo isso com uma parte de você que ficou aqui, medindo tudo o que existe lá embaixo contra o que existe aqui cima, e nada vai passar nessa medição." Era a descrição exata do que havia acontecido com a mãe de Marta. "Você se importa com isso?" perguntou ela. O silêncio foi mais longo do que qualquer outro. "O que experimento em relação ao seu estado", disse ele, com uma precisão que parecia custar, "é diferente de me importar no sentido que você usa. Mas é também diferente de indiferença." Uma pausa. "Não tenho palavra melhor do que: prefiro que você continue sendo o que é." Era a declaração mais próxima de cuidado que ele havia feito, entregue com a neutralidade de dado. Mas era cuidado. Ele acabou de me dizer que prefere que eu continue sendo o que sou, usando a palavra preferir, que implica valor relativo, que implica que há uma opção que é melhor do que a outra para ele. E me disse isso enquanto me descrevia como me estou destruindo por causa da proximidade dele. Isso é, como processo isso? Ele está me dizendo que se importa com o meu bem-estar, enquanto admite que ser o que é me corrói. E a conclusão que ele tira disso é que eu deveria ir embora. E a conclusão que eu tiro é que alguém finalmente disse que prefere que eu continue sendo quem sou, e eu não quero ir a lugar nenhum. A decisão de ir, e por que é a decisão mais difícil? Ela foi. Não porque queria. Porque entendeu que ele estava certo, e reconhecer que ele estava certo era uma das poucas coisas que ainda conseguia fazer de forma consistente. A conversa em que ele disse para ir foi longa. Não porque ele argumentasse muito, ele nunca argumentava, apenas descrevia. Mas porque ela precisava de tempo para fazer a pergunta que havia estado evitando. "O que acontece com você se eu for?" "O que sempre aconteceu", disse ele. "Existo. Sozinho." Sozinho pressupõe que há uma categoria de não sozinho que seria o estado preferível. Não tenho esse referente. Era a resposta que ela esperava. E então disse a coisa que não havia planejado dizer. "Você vai ter agora." O silêncio depois daquilo foi o mais pesado de todos. Gael a olhou por um tempo longo. E disse: "Isso é cruel." A palavra a surpreendeu. Ele nunca usava palavras com carga moral. Era anterior às categorias morais. "Por quê?" perguntou ela. "Porque você está me dando algo que eu não sabia que poderia ter, e depois me dizendo que vai embora." Uma pausa. Isso é o tipo de coisa que os humanos fazem uns aos outros quando querem machucar. "Eu não vou embora para sempre", disse Lara. "Vou para verificar se ainda consigo existir lá embaixo, e vou voltar." "Você não pode saber isso. Você não pode saber que não." Um silêncio diferente. O silêncio de algo sendo pesado em tempo real. "Vá", disse ele. "E se puder voltar, volte." Era a concessão mais completa que havia feito em todo o tempo que se conheciam. O mundo lá embaixo, e por que não funciona mais da mesma forma? Viena não havia mudado. Eu havia mudado. E a diferença entre as duas coisas era que Viena nunca ia saber o que fazer com o que eu me tornara. De volta. Viena em fevereiro era exatamente o que havia sido sempre, organizada, fria no sentido meteorológico preciso, bela de uma forma que ela havia sempre apreciado como se aprecia boa arquitetura, com admiração que não requer envolvimento pessoal.
O apartamento estava exatamente como havia deixado. A planta viva, o manuscrito marcado na página onde havia parado, o sistema de organização que havia levado anos para otimizar, e que ela havia sempre considerado como evidência de que conseguia criar ordem no próprio espaço. Ela ficou parada na porta por um longo tempo. Entrou. Fechou a porta. E sentiu a ausência do mosteiro com uma precisão física que não havia esperado. Nos ossos, na temperatura do ar que era climaticamente igual à câmara, mas texturalmente completamente diferente, na qualidade do silêncio que era vazio em vez de pleno. Ficou de pé no meio da sala. Depois foi trabalhar. Os 3 meses seguintes foram o que ela descreveria depois como o processo de aprender a existir em 2 frequências simultâneas. A frequência de Viena funcionava. O trabalho continuava sendo bom. Havia orgulho profissional que era inteiramente seu e que nenhuma experiência havia alterado. O artigo sobre os manuscritos dos Cárpatos havia sido aceito numa publicação de prestígio. As conferências aconteceram. As conversas com colegas aconteceram. Tudo acontecia com a camada de esforço extra que havia notado no avião de volta. Não insustentável, mas presente. Como operar um sistema que habitualmente funciona no automático e que, por alguma razão, agora requer atenção consciente para cada passo. E havia os sonhos. Todas as noites, a câmara, acordando mais descansada do que qualquer sono havia produzido antes. E a saudade que durava até ela lembrar-se onde estava, e então durava diferente, como peso em vez de urgência. A tentativa de Jonas. E porque falha de uma forma que não é culpa dele. Jonas havia voltado a Viena na mesma semana que ela. E havia, com a gentileza específica de quem foi criado para ser gentil, criado ocasiões para que se encontrassem. Ela foi. Não porque quisesse, porque precisava verificar se conseguia. E conseguia, na superfície, o que havia sempre sido suficiente antes. Num desses encontros, numa sexta à noite com vinho e conversa sobre um colóquio que ambos haviam assistido, Jonas disse algo que ficou com ela. Você voltou diferente? Como assim? Não sei descrever exatamente. Mais presente, talvez, mas também mais ausente. Como se houvesse mais de você aqui do que antes, mas menos dela disponível. Ele hesitou. Posso perguntar o que aconteceu nos Cárpatos? Ela o olhou por um momento. Encontrei algo que mudou a escala das minhas referências, disse, que era a coisa mais verdadeira e menos explicável ao mesmo tempo. Em termos de pesquisa? Em termos de existência. Jonas ficou em silêncio por um momento. Posso tentar ser algo nessa escala? Perguntou. Com a honestidade específica de alguém que está fazendo uma pergunta cuja resposta teme. Lara o olhou, com genuíno afeto. Com a tristeza de quem está prestes a ser honesta de uma forma que vai machucar alguém que não merece ser magoado. Não, disse. Não porque haja algo errado com você, mas porque o que mudou minha escala não é algo que pode ser replicado. É o que é. Jonas assentiu com a expressão de quem entendeu mais do que foi dito. Você vai voltar lá? Disse. Sim. Uma pausa. Toma cuidado, disse ele. Não como aviso sobre perigo físico. Como reconhecimento de que havia formas de perigo que ele não compreendia completamente, mas que eram reais. Era o ato de cuidado mais completo que alguém lhe havia demonstrado em meses. E ela sentiu por ele, naquele momento, uma ternura genuína que sabia que não era o suficiente. O retorno, a escolha mais deliberada. Subi de volta em maio, com os olhos completamente abertos para o que estava fazendo e para o que custaria. E subi assim mesmo, não porque não soubesse, porque sabia, e sabia que era verdade mesmo assim. Maio nos Cárpatos, a subida de volta. Era maio quando Lara subiu a montanha de novo. A neve havia derretido, o caminho estava limpo, e havia pássaros até a altitude onde sempre paravam, e Lara parou naquele ponto também, ouviu o limite do som, e então entrou no silêncio com o passo de quem está chegando em casa. O mosteiro estava igual. As fissuras haviam crescido no inverno, mas a estrutura estava intacta. A porta ainda aberta. Ela foi direto à câmara. Ficou no centro, dentro do círculo de contenção, cruzando o perímetro,
com a mesma deliberação de todas as outras fronteiras relevantes, e ficou quieta. E chamou: Gael. O silêncio durou suficientemente longo para que ela sentisse o peso de uma possibilidade que não havia considerado com honestidade suficiente, que ele não estivesse mais ali. Que o inverno sem o selo num estado de instabilidade crescente houvesse custado algo. Então a sombra se adensou, mais devagar do que as outras vezes. Como algo que estava pesando cada milímetro do processo. A forma tomou contornos gradualmente, e quando os olhos cinza escuros encontraram os dela, havia neles algo que ela havia visto só uma vez. Aquele aprofundamento que não era emoção, mas era a antecâmara de algo. Você voltou, disse. Com um tom que ela havia aprendido a ler, peso de algo que importa. Voltei, disse ela. Conseguiu verificar. Sim. Consigo existir lá embaixo. É mais difícil do que era antes, mas consigo. E voltou assim mesmo. E voltei assim mesmo. Um silêncio. Ele não se moveu. Ela também não. Por quê? Perguntou ele. E desta vez a pergunta não era análise. Era a pergunta de alguém que precisava de informação que não conseguia derivar de outros dados disponíveis. Lara pensou na resposta honesta. Não a bonita, não a que faria sentido para alguém de fora, não a que ela poderia colocar em qualquer artigo que escrevesse. Porque descobri, disse ela, que prefiro existir aqui, com tudo que isso custa, do que existir lá embaixo com todo o conforto que isso oferece. Não porque lá embaixo seja ruim, porque aqui é mais verdadeiro. Uma pausa. E porque você disse que prefere que eu continue sendo o que sou, e ninguém nunca havia dito isso antes. Não da forma que você disse, sem nenhuma outra agenda atrás. O silêncio depois daquilo tinha uma textura que ela reconheceu, algo sendo decidido em tempo real. Gael cruzou o espaço entre eles. Pela primeira vez, foi ele quem cruzou. Sem que ela tivesse se movido. Sem que ela houvesse reduzido a distância. Ele atravessou o espaço da câmara e parou diante dela, tão perto que a temperatura dele era a primeira coisa que ela sentia. E disse, com uma voz que estava num registro mais baixo e mais deliberado do que qualquer coisa que havia dito antes. Então fica. O que acontece quando você fica? Fiquei. E aprendi que ficar não é o fim da história. É onde a história mais difícil começa. O primeiro inverno juntos. O que ele nunca deixa ela esquecer. Lara instalou-se em Varfo Negro, de forma mais permanente em junho, com uma explicação para o instituto que era verdadeira o suficiente para ser aceita. O material dos Cárpatos era suficientemente rico para justificar pesquisa de longo prazo. Emmerich Branch era suficientemente pragmático para aceitar resultados sem fazer perguntas sobre o processo. Marta deu a ela um quarto melhor. Sem comentários. A dinâmica com Gael mudou, não radicalmente, não da forma que ela havia imaginado que mudaria quando havia imaginado essa fase. Mudou da forma que as coisas mudam, quando o que estava provisório se torna permanente. Com mais peso em cada detalhe, porque os detalhes não são mais episódicos, mas constitutivos. O desprezo não havia acabado. Ela precisava ser honesta sobre isso. Havia dias em que ele a olhava com a atenção de instrumento, sem a presença direcionada que ela havia aprendido a reconhecer como a versão dele de algo próximo a afeto, e esses dias tinham um frio que não era climático. Havia momentos em que ele descrevia algo sobre o comportamento humano com uma hierarquia implícita que a incluía como exemplo, não como exceção. Havia a forma consistente com que ele a lembrava da diferença de escala entre eles, não cruelmente, mas factualmente, de formas que ela não conseguia completamente imunizar. E havia a sua própria reação a isso, que havia parado de tentar consertar. Quando ele a olhava com a atenção de instrumento, e ela sentia o frio, havia um impulso, que ela reconhecia como problemático, e que sentia de qualquer forma, de fazer algo que fizesse a atenção mudar. De ser mais precisa, mais interessante, mais alguma coisa que movesse a classificação dela no inventário dele. Havia, em outras palavras, o padrão original, apenas mais sofisticado, a busca pela aprovação de alguém que estabelecia a aprovação como rara o suficiente para ser desejável. Eu sei o que isso é,
Conheço o nome técnico, o mecanismo, a literatura. E ainda assim, quando ele me olha com a atenção de instrumento e depois muda para a atenção direcionada, o efeito é tão desproporcional que não consigo nem fingir que é neutro. A variação que deveria ser trivial é a coisa mais importante do dia. E eu sei que isso é exatamente o mecanismo que eu teria analisado em qualquer outra pessoa com a frieza clínica de quem está de fora. Não estou de fora. E a frieza clínica não sobrevive ao estar dentro. Havia também o que havia de bom. Que era diferente de bom no sentido convencional, era a presença completa de algo que existia sem filtro, sem a edição constante que os humanos fazem de si mesmos em sociedade. Havia a honestidade que nunca a poupava, mas também nunca a diminuía além do que era factualmente verdadeiro. Havia a atenção, quando existia, que era o padrão contra o qual ela havia passado a medir tudo o mais sem conseguir parar. E havia o fato, que ela havia aceito de uma forma que não requeria mais análise, de que o que existia entre eles, com todas as suas assimetrias e custos e impossibilidades, era mais real do que qualquer outra coisa que ela havia experimentado. O que não tornava mais fácil, apenas tornava mais verdadeiro. O momento de quase ruptura. Houve um momento, no outono do primeiro ano completo, em que ela quase foi embora de verdade. Não por medo, não por perigo físico. Por algo mais difícil de nomear. Um dia em que ele havia estado completamente na atenção de instrumento durante horas, olhando através dela em vez de para ela, respondendo às suas perguntas com o mínimo necessário, tratando o espaço compartilhado como se ela fosse elemento de mobiliário do ambiente. E ela havia sentido aquele frio específico, que não era temperatura por tanto tempo seguido, que havia chegado a um ponto de saturação. Tinha saído da câmara sem dizer nada. Descido a montanha, entrado no quarto da pousada. Ficado sentada na cama por um longo tempo. Isso é o que é. Isso não vai mudar porque não é algo que ele está fazendo, é o que ele é. Não existe versão de Kael que me trata consistentemente como algo além de dado de inventário. A versão que me vê quando existe é real. Mas é uma exceção que emerge de algo que, por natureza, trata o mundo como objeto de observação e não como relação. E eu posso continuar vivendo com isso, sei que posso, provei que posso, mas preciso perguntar se quero. Posso querer uma vida onde o meu bem-estar num determinado dia depende da variação da atenção de um ser que não tem estrutura para consistência emocional. Posso querer isso? Ou estou confundindo a intensidade do que sinto com o argumento para continuar? Ela ficou no quarto por 4 horas. Marta trouxe chá sem perguntar. E então subiu de novo. Não porque houvesse chegado a uma conclusão racional, mas porque havia chegado a uma conclusão que era mais fundamental do que racional, que a vida que existia naquele mosteiro era a vida que queria, com todas as suas assimetrias e custos e dias de frio que não era temperatura. E porque havia descoberto, naqueles 4 horas no quarto, que a alternativa, a vida sem aquilo, era uma abstração que tinha dimensões corretas, mas nenhuma substância que conseguisse sentir como real. O que Kael faz que ela não esperava. Ela havia subido, voltado à câmara. Ele estava lá. Sem a atenção de instrumento, com a outra, a direcionada, a que ela havia aprendido a reconhecer como a versão dele de algo próximo a afeto. E disse: "Você ficou embaixo mais tempo do que o habitual." "Sim. Por causa de hoje de manhã." Não era pergunta. "Sim," disse ela. Um silêncio. E então ele disse algo que ela não havia esperado. "Há dias em que o que existe dentro de mim ocupa mais do espaço que tenho," disse. "Nesses dias não consigo," disse, e parou. Tentou de novo. "Não é intenção." Era a coisa mais próxima de desculpas que era estruturalmente possível para algo que não tinha framework emocional para o conceito de desculpa. Lara ficou em silêncio por um momento. "Eu sei," disse. "Eu sei que não é intenção." Uma pausa. "Mas custa assim mesmo." "Eu sei," disse ele. E a forma como disse, com o peso específico de informação nova sendo integrada ao inventário, era diferente das outras vezes em que havia dito a mesma frase. Era diferente porque desta vez havia algo que era próximo ao que os humanos chamam de consciência do efeito sobre o outro. Não era empatia, não era remorso, mas era algo, epílogo, o que fica.
Não há final feliz nessa história no sentido que se costuma entender final feliz. Há algo melhor, a verdade. E verdade, descobri, é o único tipo de amor que não precisou mentir para existir. 1 ano depois. Lara Voss continua em Varful Negro. Publica pesquisas, boas pesquisas, reconhecidas, citadas. Ninguém na academia entende por que uma pesquisadora com aquele currículo escolheu se instalar numa aldeia remota da Romênia, mas também ninguém questiona os resultados. O Instituto mantém o financiamento. O trabalho nos manuscritos do mosteiro está produzindo material que vai ocupar pesquisadores por décadas. Marta parou de tentar convencê-la de qualquer coisa. Deixa café às 5 todas as manhãs, mesmo nos dias em que Lara não sobe. É um tipo de cuidado silencioso que Lara aprendeu a receber sem transformar em análise. Jonas manda e-mails ocasionais. Ela responde. A distância entre eles é amigável e honesta, o tipo de distância que se instala quando duas pessoas reconheceram, sem drama, que existem em frequências que não se sobrepõem completamente. O que existe entre ela e Kael não tem nome. Ela parou de procurar um. Há ainda dias em que ele a olha com a atenção de instrumento e ela sente o frio que não é temperatura. Há ainda a hierarquia implícita, a diferença de escala que é factual e não desaparece porque ela decidiu ficar. Há ainda o desprezo, mais sutil, mais presente, e ainda a reação dela a ele que ela havia parado de tentar consertar. E há a atenção direcionada, quando existe, a honestidade que nunca a poupa. O toque parcimonioso e deliberado que ela havia aprendido a ler como linguagem de algo que não foi feito para a linguagem, mas que tentava assim mesmo. A pulsação profunda embaixo do frio que ela sentia como a frequência de algo que existia antes de qualquer coisa que ela conhecia e que havia, de alguma forma, encontrado nela um referente que alterou a forma como existia. Havia um diário que ela havia começado na primeira noite em Varful Negro e que continuava escrevendo. Na última entrada, havia escrito: Hoje ele me olhou com a atenção de instrumento por 3 horas e eu senti o frio e o impulso de fazer algo que mudasse a classificação. E depois ele disse, sem motivo identificável que eu consiga rastrear, que o que eu havia dito ontem sobre a estrutura temporal dos Varsat tinha sido a articulação mais precisa que havia ouvido de um humano sobre aquele conceito. E o que senti foi desproporcional. Era elogio mínimo, literalmente a reclassificação de menos precisa para mais precisa. E foi a coisa mais importante do dia. Eu sei que isso é o padrão. Sei o nome dele, sei o mecanismo, sei por que funciona. E sei, por ter analisado esse mecanismo em textos medievais durante anos, que as mulheres que eu estudava também sabiam, ou sentiam, sem as palavras, o equivalente funcional de saber. E ficavam assim mesmo. E hoje, depois de 1 ano, entendo algo que não entendia quando era apenas pesquisadora e não participante. Que saber não é o mesmo que poder parar. Não porque o saber seja insuficiente, é suficiente para descrever. Mas descrever não é sentir, e o que se sente não obedece à descrição. Ele não é humano, não tem alma da forma que a palavra sugere. Me chamou de irrelevante. Me disse que minha pesquisa tem valor, e eu não. Me tratou como mobília durante semanas. Poderia me matar sem querer, simplesmente sendo o que é nos dias de instabilidade. E queimaria tudo por ele. Não porque sou fraca. Porque finalmente sei o que é querer algo com a totalidade de quem sou, sem a divisão interna que havia confundido com autonomia e era proteção. Porque finalmente fui vista completamente, mesmo quando o que foi visto foi classificado como irrelevante, mesmo quando a atenção era de instrumento e não de afeto, e essa visibilidade total é o único espelho em que reconheci inteiramente o que estava lá. Isso não é conclusão, é o que é enquanto é. Nota final da autora. Esta história não é um manual. Não é um argumento de que o amor que machuca é amor que vale. Não é uma celebração do desprezo como forma de atração. É um mapa de território que existe, que tem existido, nos textos medievais que Lara estudava, e nas vidas das pessoas que os escreveram, e que a maioria de nós prefere não nomear porque nomear parece endossar. O que a história de Lara descreve não é patologia simples. É a tensão real entre o que sabemos que deveria nos satisfazer e o que de fato nos satisfaz. Entre a razão que mapeia o terreno corretamente e o instinto que habita o terreno independentemente do mapa. Não há solução para essa tensão.
Há apenas a escolha de como existir dentro dela. Lara escolheu existir com os olhos abertos. É o único tipo de escolha que merece esse nome.